Essa aula de hoje é Revitalizando a Vida. Isso porque a gente já tem... Depois a gente vai dar uma passada aqui, que eu fiz um resuminho das revitalizações passadas, né? Revitalizando a missão, revitalizando a vocação e revitalizando a família. Então, a gente tem essa necessidade de revitalizar, de ter mais vida, de se reanimar, como o Reneu orou, porque a vida, a nossa existência, ela traz muita carga, muita dúvida, o nosso emocional fica conturbado. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Tá. E aí, Deus é um Deus que ele entende a nossa humanidade, tanto é que Jesus disse, na vida vocês terão tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Deus, a vida de Deus, o reino de Deus, nós estamos no reino de Deus, que é outra coisa, outra dimensão do reino dessa terra. Então, nós temos condições de sermos revitalizados a cada dia. Na verdade, a gente não deve esperar ficar estafado, né? Como existem doenças aí, que o sujeito fica deprimido, até gente se matando por conta de muita estafa, muito peso. A gente não deve esperar, não deve deixar isso acontecer. Deve, cada dia, na nossa oração, na nossa devocional, revitalizar a nossa vida naquilo que a vida nos trouxe de peso, de fraqueza, de sobrecarga, né? Então, por isso que a gente está vendo e estudando essa revitalização. Então, vamos fazer uma recapitulaçãozinha aqui que eu anotei. Revitalizando a missão. Nossa missão é glorificarmos a Deus e adorá-lo e fazer a sua vontade e fazê-lo conhecido. Deus quer ser adorado e através dessa adoração a gente obedece ao seu mandamento de falar dele, de pregar o seu evangelho, de fazer ele conhecido para que as outras pessoas também o adorem e todos nós juntos adoremos ao Senhor. E essa aqui é a nossa missão. E aí, a gente, nesse relacionamento, a gente não pode ter nenhuma barreira, seja gente mais inteligente, gente menos inteligente, menos culta, mais culta, raça, credo, a pessoa sendo boa, sendo má, não tem barreira. Nós devemos amar o nosso próximo, ponto. Seja ele como for, e devemos testemunhar para ele como for. A outra é a revitalizando a vocação. A nossa vocação é sermos luzes. Dentro de nós tem o Espírito Santo. Então, vocês imaginam uma lamparina, né? Ou um abajur, tem luz que ilumina. Então, a nossa vocação é essa. Então, nós temos que prestar atenção nisso, que os lugares onde a gente vai iluminar, porque não somos nós, é a luz que existe em nós, que Deus diz que nós somos luzes e nosso olho é a nossa janela, então a nossa fala é a nossa janela, o que nós falamos para as pessoas é o que nós temos dentro de nós, o nosso bom tesouro, a nossa luz, a nossa visão de mundo, essa é a nossa vocação. E aí o Mateus 5, 14, 16, que é sois a luz do mundo, e essa questão da janela de ser, da gente ser a luz, aonde a gente está, na família, no trabalho e no reino de Deus. Então a gente viu a abrangência da nossa vocação, né? Na família junto de nós, nos amigos, no trabalho mais amplo e no reino de Deus, no mundo. Aí, em terceiro lugar, veio a revitalização da família, que foi o Leão, em Gênesis 50, com a família lá de Jacó, né? Jacó e também daqueles 12 irmãos, e com aquelas perturbações todas, com aqueles dramas todos, os quais a nossa família também participa, mas Deus nos faz revitalizar esta grande parte da nossa família, esse nosso elo, essa nossa força que a gente tem na nossa família.
revitalizando a família, amando a família. Então a gente não espera nada em troca, é amor, amando a família, obedecendo a Deus. Deus nos faz e Deus nos dá várias assim lições de como nós devemos tratar da família, honrar os nossos pais, obedecer, não aborrecer os nossos filhos, não é? E também perdoando e sendo compreensivo, porque na medida em que a gente é compreensível, que a gente também erra também, a gente perdoa com mais facilidade. A gente não ser exigente e trazer a outra pessoa para fazer a nossa vontade. E em quarto, vivendo dentro dos planos de Deus e numa visão mais ampla. Então Deus quer utilizar a sua família para ser conhecido na terra, para ser conhecido para a honra e glória dele. Tá bom? Então esse foi as nossas 3 aulas. Agora vamos entrar na nossa. Aí tudo isso que a gente viu nessas particularidades todas, a gente vai ver aqui em Isaías 40. Porque é quando a Deus faz com que a gente revitalize a nossa própria vida. A nossa própria vida, ela desemboca na família, no trabalho, nas luzes e tudo mais. Então nós vamos ver aqui 3 pontos aqui bons. A gente então tem nessa revitalização da vida, revitalização da nossa mente e do nosso coração. Porque a partir da nossa mente e do nosso coração é que a gente reage e percebe ou sente, ou vê, ou compreende o que está se passando ao nosso lado. E a qualquer momento vocês podem me interromper aí, tá bom? Qualquer momento mesmo. Assim, se eu estou falando direto, pode, pastor, tá, aí eu paro de falar, tá bom? Viu, Maria Cileia? Você que fala muito bonito lá no nosso grupo. Maria Cileia tem cada mensagem boa, experiências próprias, tá ótimo. Então, a gente vai vendo da nossa parte, existe a parte da revitalização. A gente não é um ser que é neutro e aí Deus vem com poder e dá poder para a gente. Aí a gente gasta aquele poder de Deus, aí Deus tem que renovar aquele poder para que a gente possa viver novamente. Deus nos dá compreensão, sabedoria, e a gente é um saco, uma coisa neutra. Não. Deus trabalha nos ensinando, é como um pai que ensina seu filho. Então ele fala as coisas para que a gente entenda na nossa mente, que é transformada. Então Deus transformou a nossa mente para entender. Se a gente entende, a gente pode fazer porque a gente entendeu. Eu estou obedecendo a Deus, eu estou me animando aqui, eu não estou vendo essa situação como ela é, como ela se apresenta, que é uma catástrofe. Eu sei que meu Deus existe, então nós estamos trabalhando, nós estamos falando. E existe o milagre de Deus que vem sobre nós quando a gente está fraco, quando a gente está zero, que nós vamos ver aqui, quando a gente não tem vigor nenhum, aí ele entra com vigor. Aí é lógico, ele não vai deixar a gente sucumbir, mas ele quer que a gente seja cooperador do reino, através do entendimento, através da defesa da nossa fé, através da nossa parte de buscar a ele, de ler a Bíblia, de entender, de resistir ao diabo. É por isso que ele manda a gente fazer uma moção de coisa. Sede santo como eu sou santo, resistir ao diabo, me busca e você vai me achar, não é? Então, aí tem a parte dele, tem a nossa parte. Nós estamos vendo que a revitalização vai muito através da nossa parte. Se a gente não for comer todo dia 3 vezes por dia, vai acontecer o quê? A gente vai ficar fraco, doente e vai morrer de fome. A gente não tem que ir lá fazer a comida, não tem que trabalhar para comprar a comida. Com Deus, os alimentos, o ser espiritual é a mesma coisa. Então, aqui em Isaías 40, 3, 5, esse capítulo é muito lindo. A gente trabalhando a nossa fé e a nossa mente, a gente tem que saber que Deus, que Jesus está entre nós. Deus viveu, Deus morreu, Deus foi crucificado em nosso lugar. Ó, dona Marinaus aí. Opa, querida. Tá vendo? Apertou a câmerazinha. Da outra vez ficou só um escuro aí, querida. Ó que bom a gente ver
o seu rostinho, o seu risinho aí. Lindo. Que bom, graças a Deus. Então, dona Marinalza, a gente está no comecinho, tá? No comecinho da nossa revitalização, da nossa vida, de maneira que a nossa mente fica fortalecida, sabendo que o Rei da Glória da história, ele vem, ele foi proclamado lá atrás e veio e está aqui entre nós. Deus está no nosso meio, nosso Pai está no nosso meio, nós não somos órfãos. Deus está no nosso meio e nós sabemos isso pelo Espírito Santo. A gente deve descansar na ação de Deus sobre nós, da gente crer nisso, porque esse crer veio de Deus. A gente não precisa se preocupar quando a gente tem dúvida. Não precisa. A gente vai ter uma dúvida passageira, movido por algum problema que a gente teve. Mas a gente não perde a certeza da salvação e não perde a certeza de que Deus existe, porque essa certeza não é nossa. Veio de Deus, Deus colocou isso no nosso coração. Então está escrito aqui, 3-5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, é a obra dele, e toda a carne haverá, é a obra dele. Pois, quem disse isso? A boca do Senhor o disse. Não foi eu nem você que dissemos, não, foi Deus é quem disse. Então ele está dizendo aqui, isso aqui se refere a João Batista, que veio e anunciou a vinda de Jesus lá em Israel, e aí ele diz que Jesus vem, aqui ele virá, e nós sabemos que Jesus veio. Então o que acontece com a Jesus estando no nosso meio e atuando? A gente passa a viver no reino dele. O reino dele é que não há buraco que fique perenemente aberto para que a gente caia sempre. Toda cilada nós aprendemos e não caímos mais nela. Nos montes, as barreiras que estão postas na nossa frente, não somos nós que vamos transportar. É Deus, Jesus, o Espírito Santo que vai nos transportar as barreiras. Ele pode até querer derrubar as barreiras. Ele nivela todo o nosso caminho, se ele quiser. Então, nós não somos dependentes das circunstâncias. Esse mundo tem barreira, esse mundo tem monte, esse mundo tem vale escabroso. A gente não depende dele para viver nem para ser feliz, porque Jesus nivela tudo. Ele tirou o vale e tirou a montanha. Nós podemos andar por sobre todas essas situações no reino dele, atendendo e obedecendo e sendo fortalecidos por ele. E essa glória que ele disse, é ele que disse, não somos nós. Então a primeira coisa é como Paulo dizia, lá em Filipenses 4, 11, 13. Ele sabia ter fartura, sabia ter fome, olha só, ele passou pelas situações, ele quase foi morto, ele foi chicoteado, quase morreu, ele foi insultado, ele passou fome, ele também teve bastança, ele também teve amizades muito fortes que o fortaleceram. E ele dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo passou por aquilo tudo e não foi destruído. Deus fez com que ele pudesse passar e faz com que a gente também. Tudo podemos passar por todas as coisas, porque Jesus nos fortalece. Porque tem outro texto, que é em Romanos 8, 28, que é todas as coisas que nos acontecem de ruim ou de bom, coopera para o bem nosso, daqueles que são escolhidos, daqueles que são chamados conforme a sua vontade. É para o nosso bem. Então Deus controla as situações, nos dá o escape e faz com que nós passemos por essas coisas. Esse é o primeiro ponto. Então isso a gente tem que ser colocado no nosso coração
porque essa situação que eu estou passando, eu vou passar por ela, porque Jesus me dá força, porque Ele está presente e porque isso que está acontecendo é para o meu bem. Isso é fortalecimento, revitalização da nossa mente. O segundo aqui, reconhecer... Opa! Eu notei aqui que a Maria Raimunda levantou uma mãozinha. Eu acho que foi involuntário, não sei. Mas... Olha, querida, já está tirando onda, apertando aí, hein, Maria? Tá Maria vendo Raimunda. Mas ela está sem vídeo e acho que está sem áudio também. Então, acho que eu vou falar e ela nem vai conseguir responder. Ô, Raimunda, se você precisar, fala aqui no WhatsApp, se precisar de alguma ajuda na conexão. Se quiser falar alguma coisa, pode falar comigo direto também. Vou aqui baixar a sua mãozinha, mas se precisar, fala lá. É isso mesmo. Porque o nome dela tá ali, né? Ela está conectada. Tá conectada. Tá como se ela estivesse ouvindo e estivesse vendo. Porque não está mutado o microfone dela. Acho que ela está sem som nenhum. Ela pode escrever. Se ela estiver ouvindo... Ah, sim. Tem um chatzinho mas escrever aqui. É ainda mais complicado. É complicadinho. É mais complicado do que o que ela está fazendo. Se conseguir achar os botõezinhos, pode escrever aqui também. E ela está usando o celular. Então, ela vai ter que... Ela achou a mãozinha lá de algum jeito. Não foi você, não? Não, foi ela. Tem uma ferramenta que você levanta a mão para, né? Para pedir palavra. Então, vamos fazer assim. Maria Raimunda, se você estiver nos ouvindo, coloca a mão de novo. Se ela sabe como ela fez, né? Que nesse pessoal que pisca aí para saber. Aqui, ó. Eu vou levantar a minha, ó. Levantei. Isso é lá no Reactions. Então, gente, vamos passar aqui para a segunda parte. Então, como eu falei, vocês podem nos interpelar, podem nos interromper. Aqui, além de saber que Deus existe, além de saber que Deus é poderoso, além de saber que controla todas as coisas, que permite que a gente possa suportar, Deus cuida da gente. Deus é o nosso pastor. Ele faz isso por amor. E pastor e pai. Então, reconhecê-lo como pastor. Está em Isaías, nesse mesmo texto, 40, 10 e 11. Olha aqui, está escrito aqui. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então, Jesus é o nosso pastor que anda conosco no nosso lado e caminha no nosso passo. Ele não fica empurrando a gente e nem puxando. Às vezes você vê pessoa andando na rua com criança, a pessoa vai rápida e vai puxando a criança quase caindo e a pessoa vai lá. Não, ele vai acompanhando a gente, ele sabe quem está amamentando, quem está com alguma atividade, ele sabe os nossos passos, ele sabe a nossa velocidade, ele entende cada um de nós e ele apacenta e ele leva. E ele pega no colo. Então a gente deve se sentir no colo de Deus, nesse ambiente todo em que nós estamos vivendo. No colo, isso é a nossa parte, isso é a gente entender e crer nisso. Se a gente não trabalhar nessa fé, nessa figura, nesse descanso, nessa disposição, nessa conversa com o nosso coração, a gente não vai conseguir, porque Deus não é um Deus que dá um poder assim, você vai descansar, pum! Não, ele dá mostras e o Espírito Santo dele nos fala ao coração, mas nós temos que nos abrir e orar e olhar para ele. Então, Deus é todo-poderoso e Deus é... Pois não, Reneu? Só para lembrar, para quem é avô, ou quem tem criança pequena, ou avó, né? Deve lembrar
das situações que a gente pega no colo, que você falou do colinho, né? Eu me lembrei. E a gente pega, às vezes, a criança chorando. Para ela está em sofrimento. Ela está chorando, está incomodada. Mas a gente que está dando colo sabe que a gente está cuidando. Eu me lembrei disso. Muitas vezes a gente está em sofrimento, mas o Senhor está nos segurando no colo. É isso que eu queria falar. É isso. E quando a criança está com algum machucado, alguma tristeza, e a gente pega no colo, o machucado continua doendo. E a tristeza está lá, né? Mas o fato dela ser acariciada e ser aconchegada, e a nossa voz falar com ela, ela vai se consolando. E aí vai passando por aquele momento de tribulação, de aflição no coração, e a nossa voz e o nosso colo vai apaziguando, e ela vai chegar num ponto, além do remedinho, né? Ó, Jussiara, Diego e Lúcia. Muito bom. Ó, a Gleice também está aí. Então, a gente reconhece, a gente trabalha com essas coisas. Deus é poderoso, Deus existe, Jesus está aqui, Jesus cuida de mim. O seu amor a gente não pode ter dúvida quer dizer, a gente pode ter dúvida passageira se Deus nos ama, se nós merecemos ou não. Isso passa. A acusação vem, a dúvida vem, a fraqueza vem, e Deus, como eu falei, Ele trata da gente como a gente está. A gente não precisa se fazer de forte para ter um relacionamento com o nosso pastor e nem com o nosso pai. Jussiara, querida, tudo bem aí? Tá ouvindo bem, Jussiara? Ainda está em progresso ali. A gente deve ficar totalmente à vontade para Deus. Deus conhece o nosso coração, a gente não precisa agir de outra maneira. Ele sabe quando nós estamos tristes, então a gente deve ser transparentes e sinceros para que a gente ser tratado também, para que a gente se conheça também, para que a gente saiba como que nós estamos agindo ou reagindo. Ó, não estou bem, estou triste, estou mesmo. Aí estou com dúvida. Oi, eu estou aqui. Ah, então, olha aí, olha aí. Muito bom, Jussiara, querida. Ligou, ligou agora a câmera. Ligou a câmera. Bom dia. Bom dia, querido. Agora, em terceiro lugar, aí a gente deve alicerçar a nossa fé, deve fazer prova com Deus, deve ter comunhão com Deus. Quanto mais a gente tem comunhão com Deus em oração, em leitura bíblica, em comunhão com Deus, essas riquezas espirituais que Deus nos deu ficam fortes. Se a gente deixa de se alimentar, não lê a Bíblia, não ora, não pensa nele, a nossa fé vai ficando fraquinha. Não acaba, não se vai, mas fica fraca. Aí acontece uma barbaridade e a gente cai mesmo. Então, vocês veem, é como se fosse realmente uma saúde física, onde você come direitinho. Não é só você comer feijão com arroz só, você tem que comer um legume, uma verdura, né? Dentro das nossas possibilidades. Então, olha só que coisa. Ele, então, está dizendo assim, para a gente alicerçar a nossa fé. E considerando que essas coisas que a gente passa são provas da nossa fé. Se eu num dia acontece alguma coisa, eu fico muito irritado, eu tenho que me alertar. Por que eu estou irritado desse jeito, gente? Eu estou com algum problema. Não é esse que me aconteceu hoje, me aconteceu semana passada e eu não estava tão irritado. Hoje eu estou mais do que semana passada. E o fato foi o mesmo. Quer dizer, essas coisas que nos acontecem são sinais para a gente se conhecer, muito interessante. Olha só o que está escrito aqui, então, nessa parte, de alicerçar, esperar em Deus, ter esperança, ter fé no Senhor. 40, 29 e 31. Olha aqui, ó. Jesus,
Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Viu? Quem está zero de vigor, Deus multiplica. Tudo que é multiplicado por zero dá zero. Humanamente não tem como. O sujeito está arriado. Não tem como humanamente. Aí ele precisa de um remédio. É por isso que tem um remédio. Que a pessoa está tão arriada, tão triste, que precisa de um remédio. Fortalecer, uma vitamina para se fortalecer, um ferro, uma coisa para se reanimar. Não pode só de palavras e não pode só de querer, não. Porque a pessoa está zero. E aí Deus vem e dá força a ele. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha, no mundo, nesse mundo, os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. É porque esse mundo é dolorido, é sofrido e é muito difícil de ser vivido sem Deus. Mas os que esperam no Senhor, os que têm fé nele, que têm o Espírito Santo, renovam, revitalizam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Todo mundo aqui já passou por isso. De estar numa situação em que você está, puxa, porque eu devia estar arrasado, eu devia estar morto, e Deus está me dando força para eu sustentar essa situação que já está levando anos e anos, que eu estou levando essa situação, eu estou com fé, eu estou persistente naquele problema da família, naquele pessoa que não está ainda convertido, naquele problema crônico que alguém tem na sua família, ou você mesmo no problema crônico. Isso cansa a pessoa, então você vai passando por esses anos todos com força, com esperança, perseverança. E aí você vai correndo e não se cansa, caminhando e não se fatiga. Que coisa bonita. Porque se for depender da gente, a gente desiste. E se for, por isso é que a gente tem que buscar a Deus e alicerçar a nossa fé em Deus. Aí, eu fiz uma listinha aqui, ó. Do zero faz vir forças. Isso aí é milagre de Deus. Deus também faz milagres. Nos faz ser além da humanidade. Nós somos além de humanos. Você sabe que nós não somos humanos normais, não. O humano normal é sem Jesus. Caído, materialista, se fia nas coisas, se confia nas coisas, e quando as coisas saem ele fica desesperado. Não, nós somos além. Nós somos espirituais. É a natureza que Deus quer que todos sejamos. Nos faz seres humanos espirituais que somos movidos pela fé, não pelo que a gente vê. Aí a gente sobe e voamos em planos e pensamentos de Deus. Então a gente continua com os nossos sonhos, continua com os nossos planos e os planos de Deus. E voamos no sentido assim de acima das circunstâncias também. Nós não vivemos emaranhados nesse mundo, não. Inclusive Deus fala para a gente se desfazer das coisas velhas, das coisas humanas, não ter espinho no nosso lado nos embaralhando, para a gente ter liberdade para... E continuamos a luta. Nós continuamos a luta. Quando a gente está muito fraco, Deus vem com poder e nos fortalece. E às vezes, e quase sempre, Deus usa um irmão para nos fortalecer, mas não de humano para humano. É que o irmão vem com unção do Espírito para nos levantar. E a gente fica levantado no Senhor, também querendo reagir. A gente também tem que querer reagir, sair daquela situação. E Deus nos dá essa fé, essa esperança de que nós vamos melhorar. Porque Deus diz, para terminar então essa minha fala, Deus diz que as provações são temporárias. Às vezes são temporárias, demoram a beça, porque a pessoa que é diabética, ela vai ser diabética a vida toda, né? Mas não deixa de ser temporária, porque ela um dia vai falecer e vai para o céu. Mas sempre assim, essas coisas que acontecem, não digo doenças, mas provações que nos acontecem, a gente entra sabendo que vai sair.
e a gente então tem que passar por ela com coração, com fé, com esperança, porque Deus está tomando conta de nós, Ele é nosso pastor. Amém, queridos? Vamos então, ó, 54, 10h54. Então, quem quiser comentar alguma coisa aí, Gleice Bittencourt, com o André ali, querido. Pode ser, pastor Henrique. Pode ser o presbítero Reneu, professor Leão e a todos. Paz, Senhor, todos os irmãos. Amém. Pastor Henrique, já que o irmão nos permitiu, se o irmão me permite, apesar de nós chegarmos... Eu não permiti, eu peço pelo amor de Deus que vocês falem. Tá bom. Eu peço desculpas. Durante eu estou falando, vocês podem interromper também, não precisa nem levantar a mãozinha lá. Não, por favor. Só assim, Henrique, pastor, aí eu entendo. Não, amém. Apesar de termos chegado um pouquinho tarde, mas eu compartilho da mesma forma de pensar que o irmão, até porque está alinhado, claro, além do mais, o irmão é pastor da igreja, um dos nossos pastores também, líderes também, e fala com todas as propriedades, como o presbítero Reneu, o professor Leon, nós temos como referências, né, com quem nós temos aprendido. E uma das coisas que eu admiro muito é que tudo que vocês falam tem respaldo bíblico, né? Infelizmente, às vezes, eu não tenho o hábito de assistir televisão. Quando eu vou assistir, eu assisto muito History, o Discovery, que eu gosto muito, né? Quando eu assisto. E quando eu vou mudando de canal, às vezes eu vejo, não estou fazendo aqui referência a denominação nenhuma, pelo amor de Deus. Mas uma coisa que eu aprendi, principalmente com os irmãos, a entender a palavra paciência. Fé. A fé, simplesmente, ela não me dá o direito de requerer de Deus que as coisas me aconteçam dentro da minha maneira de pensar. Eu tenho que buscar compreender a vontade e o querer de Deus, como existe a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. A vontade soberana é quando Deus quer, não, se você vai passar por isso. E a vontade permissiva é quando eu tomo uma atitude, uma decisão sem a direção de Deus, e Deus permite, mas as consequências, segundo Gálatas, vão vir também. Né? Quando nós plantamos, nós também colhemos. E às vezes, quando eu mudo de canal, eu fico vendo os pastores falando: vem que Deus vai resolver o teu problema, vem que Deus vai curar você. Será que é isso? Ou seja, Judas vendeu Jesus, e até o dia de hoje continuam vendendo Jesus Cristo ainda. E é como eu falo para a minha família, né? Com relação à igreja que eu congrego, que nos ensina realmente, como Caleb. Ele foi espiar a terra com 40 anos, e ele esperou 45 anos para ver a promessa de Deus se cumprir na vida dele. 45, ele estava com 85. Foi quando ele falou para Josué: olha, Moisés já é morto, mas a promessa de que Deus me fez lá atrás, ela continua viva no meu coração, embora eu tenha 85, mas me sinto como se eu estivesse com 40 anos. A promessa de Deus permanece viva no meu coração. Então, ele não desistiu por conta da fé. E é isso que os irmãos passam para nós. A fé, ela não submete Deus aos nossos caprichos. Pelo contrário, a fé nos submete à vontade e ao querer de Deus. Amém. Se for me permite, pastor Henrique, como a gente entrou agora, entrou algum tema já assim, na Bíblia, algum texto da Bíblia, que é para poder a gente pegar e estudar, no caso, já falou em algum texto bíblico. Qual é o tema que hoje da aula? Seguindo aquele... A mensagem do pastor Zé. A mensagem de hoje. No microfone, pessoal. Não está aberto. Pastor Henrique, você me ouve? Espera aí, porque eu estou querendo aumentar aqui. Eu não estou conseguindo aumentar. Você está falando meio baixinho. Não entendi entender muito bem, não, Gleice. Gleice, você está falando meio baixinho. Tá. Fala mais próximo aí. Sim. Tá. Microfone, talvez. Tá, peraí. Me ouve melhor agora? Pode falar. Então, já o tema da aula de hoje é seguindo as outras, no caso? Revitalizando a vida. Revitalizando a vida, isso. A nossa mente e o nosso coração. Nosso coração, tá? Porque a gente pegou a aula agora e é por isso que eu estou perguntando, para poder a gente pegar a aula, tá? É isso. Dona Maria Inês. Sim, é a Maria Inês. Eu quero assim, agradecer a Deus, porque o Senhor é aquele que nos revitaliza.
e eu estou assim passando por um momento difícil, que a minha irmã, assim, muito querida, que já não tinha o marido, né, que já era viúva, então os filhos ficaram sem o pai e agora sem a mãe, né? Então o Senhor tem me dado força e eu quero, assim, no final, que vocês orem por mim, principalmente em gratidão, porque eu tenho sentido a presença e a força do Senhor. E pedir para os meus sobrinhos que ficaram sem a mãe. E eu também ser usada na família, né? Bem na posição que Deus me colocar. Eu quero, assim, ser bênção de Deus na vida dos meus sobrinhos que ficaram sem a mãe e já não tinham o pai. São adultos, né? A Liginha era do Senhor, o pastor Henrique deve conhecer, que o pastor Henrique ia lá em casa com ela também. E eu louvo o Senhor e peço oração pela família, por mim também, porque sem o Senhor não somos nada. Em nome de Jesus. Essa aula foi muito importante para mim. Em nome de Jesus. Amém. Deus é aquele que nos revitaliza. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Testemunho maravilhoso da Maria Inês é que ela está falando, fazendo um pedido, contando um caso, uma situação em que ela já se encontra sentindo a presença do Senhor, consolando e fortalecendo ela. Mas verdade. isso é para continuar. A gente ora para que Deus continue fortalecendo a vida. Permaneça fortalecendo. Amém, Jesus. Eu preciso dele. E essa família enlutada. Amém. Irmã Marinei. Ó, a Denise também está ouvindo aqui a nossa aula, tá? Denise está aqui também presente. Que bom. Irmã Marinei. Da classe, né? Que bom, bem legal. Irmã Marinei, eu imagino todos do grupo, o pastor Henrique sabe. A Gleice, né? Uhum. Eu perdi 3 tios em 5 dias, né? Em 5 dias, 3 tios amados foram embora. 5. Então, assim, é muito difícil para a gente que passa por essa situação, porque a gente fala, a vida continua. Né? Os conselhos do pastor Henrique para a gente, para mim, porque, assim, eu fico assim, às vezes eu falo até para o André, eu falo assim, meu Deus do céu, uma morreu sábado, outra morreu domingo, outra morreu quinta. Então, em menos de 5 dias, foram 3 enterros. E em um mês, 4 tios foram embora. Então, a dor é grande. São meus primos que ficaram sem pai. Entendeu? Tem uma tia minha que faleceu, que o marido dela morreu tem 8 meses. Então, as minhas 2 primas ficaram sem o pai e sem a mãe. Então, é complicado. Então, eu venho aqui deixar os meus sentimentos e dizer que eles estão num lugar maravilhoso, tá? E que o Senhor conforte o seu coração. Amém. Tá, amém. Eu recebo, amém. Ele tem consolado, ele vai continuar para a glória dele na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Deus Jesus. É bom. Todo tempo Deus é bom. Deus é bom. Tudo que ele faz é perfeito. Perfeito. Concordo. Amém. Obrigada. Obrigada, minha irmãzinha. Teu amor. Nada, obrigada. Amém, Jesus. Fala aí, Maria Raimunda. Amém. Bom dia, meus irmãos. Dia a dia com Jesus. Eu consegui ouvir vocês aqui, tá bom? Tá e bom. A palavra de Deus diz que a gente tem que ter fé mesmo. Com a fé, a gente vai removendo todos os problemas, todas as montanhas, né? E a irmã aí está sofrendo, mas Deus está fortalecendo ela. Está fortalecendo. Está fortalecendo. Deus está contigo. Amém. Então, Jesus. Pastor Henrique? Sim. Posso falar? Querida, por favor, fale. Aconteceu um fato comigo, né? Um dia desse. Eu tinha que trabalhar, estava muito cansada, resolvi no açougue. E aí, no Brasil não testemunho, né? E aí, ela fila enorme, e aí eu cheguei no açougueiro com muitos
Mas ele estava muito estressado. E aí ele falou assim, me tratou muito mal, um dia, minha vez, e falou assim, minha senhora, anda logo, pede logo que você... Ele estava muito irritado, nervoso. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ô moço, fala direito comigo. Poxa, você está com problema? Deus está no controle da sua vida. Deus vai cuidar de você. Mas não fala assim comigo, não. Também estou cansada. Eu trabalhei hoje o dia inteiro, estou morta e cansada. Aí eu falei bem calma com ele. Aí, quando eu saí da fila, ele me atendeu, né? Eu estava saindo da fila. Aí ele chegou para mim e falou assim: minha senhora, Deus te abençoe. Desculpa. E eu tenho topado ele no ônibus, né? E eu peguei amizade com ele, né? Eu nem estava conhecendo ele mais. Aí estava a esposa. E aí ele falou assim: não, aquela senhora ali, ela estava me abençoando. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu topo ele sempre no lado da batalha, eu topo ele, e ele fala assim, olha, quando a sua igreja abrir, eu vou na sua igreja. Assim, todo feliz. Uma hora dessa, a gente tem que estar preparado, né? Preparado, né? Para, às vezes, não, né? ter uma palavra boa de amor, né? Do Senhor, né? Não se alterar também. E eu tenho fé em Deus, quando começar tudo, voltar tudo normal, ele vai para a igreja, a gente, ele, a esposa, porque virou amizade, né? Eu falei tão calma com ele, e ele pediu, acho que Deus tocou a oração dele. Eu queria falar isso. Amém. Amém. Glória a Deus. É a sua missão, é a primeira lição, né? A primeira aula. Você falou com uma pessoa irritada. Você mostrou Jesus e amor por uma pessoa irritada e acabou que ele viu Jesus e acabou que ele se aproximou de Jesus. Muito bom. E você passou por essa tribulação, porque essa é uma tribulação, é uma situação ruim, com vida. Você respondeu respondeu bem o mal com o amor, né? Que legal. Eu queria falar também para o Reneu, ainda não foi Leão, né? Leão, semana passada. Semana passada ele deu uma aula, né? E às vezes eu estava até vendo isso. Eu demoro muito para a leitura, demoro muito a ler. Então, assim, nesse momento que a gente está aqui, eu não consigo mexer na Bíblia muito, eu escuto. Mas foi importante ele mandar ela ler aquela página, botar para mim, não, para todo mundo, né? A gente lê umas almas e a gente respondeu, às vezes não tem nada a ver o que está escrito na Bíblia, entendeu? Então, se eu reforço para o grupo, para mim, tem dificuldade, algumas pessoas também, eu sei que tem dificuldade na leitura, né? Essa parte, bota a folha no Zap, é bom para a gente estar estudando, e às vezes eu costumo me responder mais pela experiência de vida. Mas quando você basta ler e procurar na Bíblia, está escrito na Bíblia, você pega coisas que às vezes não tem nada a ver com o que você falou, às vezes, né? Mas, assim, é uma maneira de a gente estudar mais naquela folhinha e fala ela acerta um versículo. Eu tenho funcionado, eu tenho conseguido estudar direitinho, graças a Deus, e eu pretendo até voltar a estudar, quando terminar tudo isso, eu voltar a estudar na Helena. Eu estava estudando na Helena, né? Eu não sabia ler, e eu sei ler, mais ou menos, mas eu sei ler, demora, entendeu? Por exemplo, nessa reunião que a gente passa aqui, eu não consigo, assim, associar muito a Bíblia, assim, rápido, como vocês fazem. Então, eu vou pegar a Bíblia depois de terminar a aula, com calma, para poder eu ver a redução do eu respondi. E aí, essa semana, eu percebi que, às vezes, eu falo as coisas, não é na palavra do Senhor, não está na Bíblia. Eu falo por experiência da vida, entendeu? Então, está sendo muito importante. Né? Eu gostei muito da folha que você botou depois da aula. Eu acho que deveria continuar a folhazinha para quem tem dificuldade de ler assim rápido, né? Para poder a gente ir estudando mais. Legal esse comentário. Isso mesmo, eu concordo também. Enviei para o grupo essa página que eu estou olhando aqui, tá? Tá lá no grupo. Valeu. Que bom, graças a Deus, ótimo. Muito bom. Mais alguém? Maria Raimunda, você pode botar o vídeo aí ou não? Eu não consigo não, pastor. Ó, vê
uma filmadorazinha do lado do Videozinho. microfone aí. Não tem não, pastor. O meu só tem a... Não tem não. Do lado tô vendo, não. do Pastor, lado eu esquerdo. tô muito Primeiro tem que feliz. clicar na tela. Clica na tela, aí vai aparecer as informaçõezinhas. Tem que dar um toque na Pode tela estar para embaixo aparecer. também. Pode estar do lado, pode estar embaixo. No meu caso, está embaixo. Eu vi um negócio aqui que está assim, ó. Pode estar Você em qualquer lugar. dá um toque para falar. Eu fui dar um toque e consegui ouvir vocês. Aí do lado tem uma câmerazinha que está com risquinho vermelho em cima. Toca na câmerazinha que vai aparecer. Aí eu vou ter que voltar atrás, tirar e depois voltar. Não precisa tirar. Tem Só dá um embaixo. toque na sua tela mesmo aí, dá um toque na sua tela, que vai aparecer os aplicativozinhos embaixo, os iconezinhos embaixo. Agora fechou o microfone. Fechou o microfone agora. Eu acho que ela está... Eu expliquei até ela no Vou dia tentar aqui, no ver se dá uma da ajuda. semana. Apareceu alguma coisa para você aí, Raimundo? Que eu fiz uma solicitação de você colocar o seu vídeo. Aê! Apareceu. Agora você apertou o microfone, hein? Tá sem áudio. Ela está sem áudio. Agora você tem que tocar na Eu? tela e O tocar no áudio. microfone. Isso. Opa, desculpe. O áudio. Toca na tela e toca no microfonezinho na esquerda embaixo. Aí, deixa assim. Tá vendo? Tá ouvindo a gente? Tô ouvindo, só não estou vendo. Não, Não tá ela vendo? deve estar naquele quadro que ela vê. Que Fica ela sozinha. Uma vê pessoa? ela. Tá. Avise a cores. Vocês estão me Igual Não, Maria nós estamos vendo Só sim. agora. Olha só. Você toca na tela e fica umas bolinhas brancas embaixo, no meio. Você toca na bolinha... Achei! Na segunda bolinha. Tá vendo a gente agora? Achei, pastor! Que felicidade! Isso, agora você também ficou com a luz de frente, ficou melhor. Ficou. A Gleice e o André também tá com a luz de por trás. Aí vocês ficam... Eu vou sair daqui. Peraí, a gente vai fechar nossa câmera. Não, Peraí, vem, vem. só um pouquinho. Peraí. Vamos sentar. Não, peraí. É o mundo do vídeo. Melhorou. Raimundo, Senhor, oi! você também passando o dedo assim, ó. Você também vê outras pessoas, outros quadros que estão ali presentes, que o seu tá no celular. Estamos melhores agora? Não, agora não. Tipo, o Jornal Nacional. Ficou bom perfeito. agora, Gleice e André. Agora estamos vendo direitinho. É porque a gente estava contra, no caso, a favor da luz, né? Estava muito perto da janela. Tem que ser contra a luz. Contra a luz, é verdade. Estou te vendo agora. Agora que ela viu todo mundo. Estou te vendo. Gente, então, temos alguma coisa a mais? Alguém quer falar alguma coisa sobre os assuntos? Aquele menininhozinho ali, netinho da Marinalza, faz um bolo que é uma beleza. É mesmo? Também está participando. Opa! E já há uns 4 anos que ele faz bolo. Não é agora, não. Muito bom. Boa dica. Tá bom, gente? Então a gente então pode ir se despedindo, então? Terminando. Que hora que acaba essa aula? 11h30. não sei. Ah, É das 11h30. 10h15 às 11h30, escola bíblica. O pastor Henrique, Tá ótimo. Diga, então vamos falar. às vezes a gente, um ser humano, né, na palavra do Senhor, às vezes a gente tem decepções na vida e a gente começa, pelo menos assim, eu, né,
Às vezes eu estou assim à noite olhando, assim, fazendo reclamação com Deus. Às vezes eu tenho esse relacionamento com Deus assim. Aí eu fico perguntando sempre a ele assim, por que, Senhor? Por que isso acontece comigo? Porque eu sou uma pessoa... Eu acho que geralmente muitas pessoas às vezes fazem isso, né? Questionando por que está passando por isso, por que está passando por isso, isso não deveria ser do jeito que você seja, né? E aí eu começo a chorar, às vezes eu choro na madrugada, porque eu não tive um casamento assim, do que eu queria. Eu sou uma pessoa muito de família, e aí você passa a viver uma vida assim, tão profundada, né? Vou perguntar essa questão de por quê? Por que comigo? Por que está fazendo isso comigo, Deus? Estou passando por isso. E aí, no dia seguinte, Deus me dá respostas, né? Vem um exemplo de vidas de outras pessoas, eu falo assim, meu Deus, me perdoe por ter questionado, ter reclamado pela alguma coisa assim. Minha vida é tão grandiosa, eu tenho 3 filhos maravilhosos, Deus me deu saúde, Deus me deu família maravilhosa. Mas às vezes a gente tem essa queda, né, pastor? Está questionando, assim, às vezes, porque a gente acha assim, que é uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, uma pessoa assim, porque as coisas da vida errada da gente, às vezes, eu sou cristã, né, mas eu sou ser humano, e às vezes a gente passa por essa situação, né? E eu, às vezes, eu lamento muitas vezes, porque, assim, meu marido, por exemplo, a gente está separado, né? E aí, assim, eu vejo ele fazendo coisas assim a outra pessoa, e nunca fez para mim. Entendeu? Aí eu fico muito triste, porque eu fico, Deus, por quê? Por que isso? O meu não foi diferente. Tem problema. E às vezes eu acho que o problema eu trago para mim. Eu acho que sou eu que estou errado, sabe? Eu acho que eu sou pior, eu não posso, sabe? Será que eu amo demais? E isso também é uma das minhas, porque eu vejo assim, a pessoa tem uma atitude com outras pessoas diferente. E às vezes eu fico muito triste, sabe? Porque eu não consigo botar ele no justiça, ele não precisa de nada, né? Assim, e aí eu não tenho essa coragem. Eu acho que a pessoa tem que ter atitude, de bom senso da pessoa. E às vezes a pessoa não tem o bom senso que eu tenho, sabe? E às vezes assim, poxa, por quê? Sabe? E eu não consigo tomar uma atitude, eu não consigo reagir, eu não consigo botar ele na justiça para a eu não consigo, isso é de mim, sabe, pastor? É de mim, então eu fico carregada com os problemas da minha vida, achando que eu sou a super-homem, né? Eu posso resolver tudo. Tem horas que eu não aguento, tem horas que eu não aguento. Né? Hoje eu estou muito triste, porque eu vejo que ele faz coisas que não é, sabe? E eu tenho medo de errar as coisas sozinho, de meus filhos sozinho, sabe? Não me parece nada a ele, e eu vejo ele fazer influir com outras pessoas. E aí a pessoa fala assim, olha, bota na justiça, mas eu não tenho coragem. Não tenho coragem. É de mim, sabe? Eu acho que tem partida da pessoa, né? Não tenho coragem. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Eu nem ia falar isso. Não, é o lugar sim. Doutor Henrique, sim. se não me permite, doutor Renê, professor Leão, eu gosto muito de refletir, né? Esse é um hábito que eu desenvolvi, embora eu não tenha feito psicologia ou qualquer coisa do gênero, mas eu sou o tipo de pessoa que, desde a minha juventude, quando eu li a Bíblia Sagrada, eu não simplesmente me sentia satisfeito com o texto. Eu gostava de entender e compreender todo o contexto, né? Até porque existe a exegese, a hermenêutica, e muitas das vezes, como a gente vê nos dias de hoje, muitas pessoas simplesmente isolam o texto e botam praticamente Deus contra a parede, dando palavras da própria Bíblia Sagrada, exigindo, cobrando de Deus uma coisa que foge completamente à realidade da Bíblia Sagrada. Nós temos o hábito, muitas das vezes, de
de julgar, de culpar e não querer assumir os nossos próprios erros, as nossas próprias culpas. Uma coisa eu aprendi, né? Quando eu estava afastado e entrei em comunhão com a igreja Betânia, eu passei por um momento difícil. É claro que a fé, ela é uma coisa que não é inquestionável. Eu penso assim, é uma coisa particular, peculiar, né? É a mesma coisa eu dizer para o irmão, eu creio que amanhã Deus vai fazer coisas extraordinárias, sendo que nas coisas mínimas também Deus está fazendo. Como eu disse uma vez para uma senhora, sempre costumo falar, a vida para mim não faria sentido se eu não acreditasse na existência de Deus e não servisse a Jesus Cristo. E servir a Deus não quer dizer que eu vou ficar sentado esperando o maná do céu, como Deus foi com Israel no deserto por 40 anos. Nem ver Deus tirando água da rocha, claro que não. Só o fato de eu estar conversando com os irmãos, isto já é um milagre. Embora estejamos vivendo momentos difíceis, né, um momento em que o mundo está atravessando uma situação difícil, e nós estamos vivendo isso também. Mas para nós, só o fato de estarmos aqui já é um milagre de Deus. Não é preciso a gente ver, como se fala na teologia, teofania, né, ver uma manifestação extraordinária. Só o fato de nós estarmos aqui já é uma dádiva de Deus, estarmos conversando com vida, com saúde. Eu sei que tem pessoas atravessando momentos difíceis, como o irmão mesmo acabou de falar. Tudo na vida tem começo, meio e fim, mas prevalece a vontade de Deus, o querer de Deus. E muitas das vezes, nessas situações, Deus está querendo nos ensinar alguma coisa, querendo falar com a gente, fortalecer, como é o tema do estudo do grupo, revitalizar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Como o pastor presbítero Reneu perguntou numa das aulas passadas, o que era vocação, né? E aptidão, vamos dizer assim, é um talento, e vocação para servir a Deus não é para qualquer um, você tem que acreditar, né? Não é simplesmente vestir a roupa, é você praticar no dia a dia, como eu costumo dizer para meus pais, meus irmãos, ser cristão não é só na igreja, ser cristão é todos os dias, o dia todo, 24 horas, 365 dias do ano. E não é só na teoria, mas na prática. Eu costumo dizer, se eu não creio em Deus, então a vida para mim não serve de nada. Tem uma passagem na Bíblia que Davi fala, que eu acho lindo aquilo ali, eu sei que para muitos pode não fazer muito sentido. Ele fala assim, Salmo 39, versículo 4, Moisés também fala sobre isso. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, a ver o meu fim, para que alcance um coração sábio. E a Bíblia fala que a sabedoria não está na casa onde há o banquete, mas na casa onde há o luto. Por quê? É até um pouco contraditório, parece, mas não. É ali que a gente vê que, na verdade, nós não somos nada. E que se estamos vivos, é porque a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Não significa dizer que aqueles que partiram, que Deus não estava com eles. Não, pelo contrário. Como Paulo mesmo falou, ao mesmo tempo eu desejo partir e, por outro lado, desejo permanecer. Eu quero partir porque eu quero estar ao lado do Senhor. Mas eu quero ficar porque eu tenho muito ainda a fazer. Né? Então, a morte de um cristão, na verdade, é a porta de entrada para o paraíso. E o sofrimento, muitas das vezes, é claro que é Deus permitindo, porque Ele tem algo a nos ensinar. Mas nada nos acontece sem a permissão de Deus. Deus tem sempre um propósito, sempre um objetivo, né, a passar para nós. Isso. Reneu? Sim, três pontos assim que eu gostaria nesses minutinhos finais. Um deles é lembrar que a revitalização da vida, no sentido humano da palavra, acontece de várias maneiras fora do cristianismo, até mesmo entre os ateus. Por conselhos, opiniões, pessoas que estão atravessando momentos difíceis, que precisam de uma revitalização para serem animadas. Existem, então, bons conselhos, terapias, remédios, existem grupos de apoio. E aí a gente se pergunta assim, mas vem cá, e aí? A diferença que para nós, cristãos, é o final do texto básico que o pastor Henrique colocou, que é os que esperam no Senhor
renovam as forças. Então, ainda que aconteça uma aparente renovação, revitalização, eu tenho N testemunhos ao longo da minha vida, ver pessoas que não têm nada a ver com cristianismo, que dão umas reanimadas, dão umas guinadas. Bacana, que bom, graça comum, né? Deus derrama a sua graça na humanidade toda. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, para a gente não se confundir, que a gente pode ver revitalizações que não passam pelo Senhor diretamente, como é para nós. Importante é que para nós temos a promessa dele, os que esperam no Senhor. Segunda coisa é que o Senhor revitaliza também por conta disso, por conselhos, por grupos de apoios, terapias e remédios também. A depender da situação, precisa mesmo uma ministração para dar um ânimo na pessoa, mesmo sendo do Senhor. Então, queria destacar isso. Segunda coisa é que eu queria pedir novamente para quem é da classe, que está participando pelo Zoom, para fazer propaganda no grupo de WhatsApp, porque nem metade da turma está participando no Zoom. Então, quem teve dificuldade e venceu, passar para as pessoas, dizer ali no WhatsApp, um áudiozinho ou uma mensagem, dizer, olha, eu consegui, já participei da aula, nos ajudem nisso. E, por fim, pedir para o pastor Henrique, ou para quem ele designar, para orarem, lembrando do que a Maria Inês, o pedido da Maria Inês e da família da Gleice, né? Entre outros motivos assim que possam ter, mas eu lembro desses dois aqui, pedir mesmo para o Espírito Santo agir na vida dessas irmãs. Um bom domingo para todos com as suas famílias. Muito obrigado, pastor Henrique, pela sua aula. Amém. Pastor, Maria Cileia. Não, Maria Cileia. Só tem notícia de... E só lembrando que está acabando, ó. Vou respeitar 11h30. Maria Cileia, eu vou lhe responder uma... Tá vendo? É que a gente, quando acontece coisas com a gente, as pessoas fazem e reagem com a gente tem que ponderar junto com o Senhor. Senhor, sou eu? Senhor, não sou eu? E a nossa busca de saber quem é que é responsável, ela é muito bem-vinda, mas a gente tem que ter não pode só saber ou achar que é só com a gente, não. Entendeu? A gente tem que também se defender um pouco nessas questões que você falou aí, será que fui eu, será que não fui eu? E outra coisa, só quem pergunta é que recebe a resposta. E quem pergunta com humildade para Deus recebe a resposta, e não com ousadia. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Revolta. A revolta Deus não responde. Mas a pergunta, qualquer que seja, feita com humildade, Deus vai responder. Por que está acontecendo e tal? Tá bom, querida? Então, você é uma mulher tão bacana que eu não acredito que a culpa seja sua, não. A responsabilidade não é sua, não, tá bom? Só aqui, conhecendo do seu jeitão, e você também pergunta para as pessoas, né, sobre isso, e é como o presbítero Reneu falou, as pessoas, os irmãos também fazem parte. Vamos orar então? Então, vamos orar pelos nossos queridos aqui, pela nossa vida vitoriosa e pelos entes queridos, pela nossa relação de pêsames e de sofrimento pelos entes queridos, tá bom? Sim, Senhor Jesus, obrigado, Pai. Perdão, nossa irmã Marinalza também. Isso, Marinalza. O que você falou? Não. Perdão para a nossa irmã Marinalza também. Orar por ela, para a irmã Marinalza. Ah, tá, orar por aí, orar por isso, dona Marinalza, querida. Amém, desculpa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta aula, por este grupo que se fala, que se relaciona lá no WhatsApp, Senhor, que nós temos já orado, Senhor, agora aqui nós falamos e oramos por essas ingerências, por essas situações desse mundo
que nós estamos sujeitos, mas que nós sabemos que podemos reagir de maneira saudável, Senhor. Reagir com tristeza, com pesar, durante um tempo, é reagir de maneira saudável pela morte de um ente querido, Senhor. Reagir de maneira tristonha por um tempo a uma doença que nós possamos ter ou que alguém próximo de nós tem também, Senhor. Tu falas que nós somos, que a gente deve chorar com os que choram, Senhor. E a gente também chora pela gente também. E a gente chora por um período, Senhor, que não pode ser muito longo, não pode ser muito forte, não pode ser muito desesperado, Senhor. Nos dá esse equilíbrio bom, Senhor, e saudável de nós estarmos na Tua presença, estarmos no luto pelos nossos entes queridos, da Dona Ana Maria Gavas, Senhor, da Gleice, com quem mais teve relacionamentos, quem mais se aproximou, mais sentirá a falta, mais sofrerá a falta. Nós te agradecemos porque Tu és o nosso consolador, Tu és aquele que nos preenche a falta, Senhor, nos pegando no colo, nos falando palavras brandas e de consolo e de amor. Obrigado, Senhor. E também Tu és aquele que nos faz nos entendermos para que nós não carreguemos pesos excessivos sobre nos nossos relacionamentos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. A Dona Marinalza, essa condição dela, Senhor, nós te agradecemos porque ela está firme na fé, ela está em tratamento, ela está nas Tuas mãos, no Teu colo. Em nome de Jesus, te pedimos por todos nós. Amém. Amém, amém. Amém, queridos. Amém. Amém, pastora Rita. Tchau, querido. Aê, Dona Maria Graça e Marraimonda. paz. Ou Carol, como dizem também. Estou muito feliz, pastor, de ter conseguido. É, né? É isso mesmo. Teve uma época que a gente também não sabia, viu, gente? A gente está aqui ensinando, mas teve uma época que alguém ensinou pra gente. Então, tchau, gente. Aí. Vamos propagandear. Isso, Tchau, vamos gente. fazer propaganda, hein? Tchau, Bom querido. domingo para todos. Amém. Bom dia, bom domingo para todos. Bom dia, bom domingo. Amém, pastor. Tchau. A paz.